Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos a algumas dicas para a nossa avaliação de 40 pontos que se aproxima. Seja ela online ou presencial, o conteúdo é o mesmo. A avaliação de 40 pontos, ela vai ter as duas opções de formato, né? Então, no dia 10/9, a primeira chamada para as avaliações presenciais só pode ser feita a inscrição até hoje. Quem se esquecer disso, aí vai ficar para o formato online mesmo. E o agendamento é até dia 30 e a prova funciona de 8 ao meio-dia. Já no online, vai de 15 a 18/9 no sistema Avalia. De qualquer forma, mesmo quem for fazer presencial ou online, é o mesmo sistema que vai sortear esse banco de questões para vocês. Ok? Então, vamos lá. O que vocês vão estudar? Né? Basicamente, os ciclos 1, 2 e 3 de atividades. Vocês vão focar em métodos, escola nova e pedagogia ativa. Na primeira unidade, vocês vão focar muito o que é método, tá? O que é método, o que é a diferença de método para metodologia, esses pontos mais importantes. Na unidade 2 e também na 3, vocês vão focar na metodologia de cada um dos educadores, tanto no caso do Dalcroze como do Kodai. Aí os demais do guia de estudos vão ficar para de 18 pontos, não vai cair agora, tá? Não serão cobrados o quê? Itens como histórico, experiências e vivenciações de cada um deles, produção musical, obra didática. Essa parte não vai cair. Vocês vão focar mais na didática, o que cada um contribuiu, as semelhanças e as diferenças entre eles. E principalmente a metodologia de cada um. O ciclo 1, vocês vão observar a importância do método contemporâneo ser um método consciente, integral e apelando para a técnica pura, corpo e mente, o intelecto e o domínio técnico instrumental. Atentem para a leitura de questões objetivas. Então, às vezes vai ter alguma questão que é muito mais no sentido de interpretação mesmo, de prestar atenção no que está solicitando, do que de decorar. E focar principalmente na primeira parte, onde fala sobre método, possibilidade e diversidade. Pedagogia proposta pelos métodos ativos. Então, qual que é a proposta principal de todos os métodos ativos? Né? Colocar o aluno como o centro das atenções, o centro do conhecimento, permitir que ele explore as atividades práticas primeiro, para depois inserir a parte teórica. Então, não adianta eu ensinar intervalo para um aluno se ele não consegue ouvir o que é um intervalo, ou se ele não sabe diferenciar um intervalo de um acorde. Então, todos eles, cada um a seu modo, eles focam na importância da parte prática anteceder a teoria. E também vocês vão prestar atenção qual que é a diferença entre o método ativo e também o método tradicional. No método tradicional, o professor ele é o detentor do conhecimento e ele vai passar a informação para o aluno. No método ativo, o aluno faz parte da construção desse conhecimento, né? Principalmente no caso de música, no caso do Dalcroze, por exemplo, ele fala o quê? A importância de explorar atividades corporais, de fazer o corpo o primeiro instrumento musical a ser trabalhado, que através dele, através do ritmo, o aluno vai conseguir depois passar isso para a partitura. Né? Então, no caso do tradicional, você vai e ensina, né, o seu conteúdo e o aluno vai geralmente copiar a matéria e ele vai ficar prestando atenção nos ensinamentos. No método ativo, não. Você vai induzir o aluno a entender o conteúdo primeiro, para depois aprender o conteúdo teórico. Os nomes, por exemplo, o aluno vai conseguir identificar o que é o ritmo, para depois ele entender que aquele ritmo que ele executou no corpo ou no utensílio, ele é uma semicolcheia, ele é uma colcheia, é uma semínima. Tá? Mas todos os dois têm uma importância muito grande, só ver a diferença entre eles, tá bom, pessoal? Não estou aqui defendendo a metodologia ativa e contradizendo o tradicional, não. Só estou pedindo para vocês verem lá no guia os exemplos da diferença entre eles. O que a gente deve focar para o ciclo 2? Focar na metodologia. O que é a euritmia para o Dalcroze?
Olhem o que é a euritmia na parte de definição e também qual que é a importância que a euritmia tem para o contexto educacional. A respeito da importância da euritmia para o processo de educação musical, no que ela contribui para o processo de educação musical. E também prestar atenção qual é o tipo de solfejo utilizado por Dalcroze. Então, o tipo de solfejo é o solfejo relativo, os movimentos corporais são ascendentes e descendentes e são expressados por movimentos e também escritos por símbolos. Geralmente são bolinhas ou estrelinhas, né, brancas e pretas, e pequenas. E também ele utiliza outras simbologias. Então, se a gente observar aqui no guia, ele fala muito da importância do trabalho da rítmica, né? Que deve ser tudo praticado e só depois escrito, então tem que ser vivenciado isso primeiro, tanto no corpo quanto no canto. Ele utiliza esse solfejo que vocês estão vendo aí, que eu já falei anteriormente, então é como se fosse um gráfico musical mesmo. Essas bolinhas são os ditados de nota, o aluno tem a referência se o som está estagnado, se ele está subindo, está descendo, se está do grave para o agudo, do agudo para o grave. E só depois essas bolinhas, né, elas viram caminhos para as notas. Mas observem que, primeiramente, a própria pauta para ele, ela não tem clave. Ou seja, não é importante identificar a altura real da nota, mas sim o movimento. Ascendente, descendente ou contínuo, tá? É isso que o Dalcroze enfatiza bastante. Essa parte de atividade aqui não vai cair, é só vocês saberem quais são as atividades práticas e os materiais que podem ser utilizados, que o Dalcroze sugere, que nós já falamos em aulas anteriores, que é o lenço, a bexiga, a fita, né? Que tudo isso pode ser utilizado aí para as atividades, mas não precisam focar e ficar lendo cada atividade prática que está descrita no guia, não. Ok? Não é esse o processo principal. E com relação à euritmia, ele trabalha muito com a questão da rítmica, né? Que é isso? São as ginásticas, os solfejos, o processo de improvisação, tudo isso é feito através de atividades corporais e práticas, tá? Porque ele percebeu que os alunos, por exemplo, de harmonia, eles tinham alguns problemas, eles não conseguiam identificar os acordes. Ele percebeu que os alunos às vezes sabiam montar um acorde ou um intervalo, eles sabiam escrever, mas eles não sabiam cantar. Se pedisse para cantar uma quarta justa, eles não conseguiam. Então, ele inverteu o método, permitindo que os alunos tivessem um maior contato com o instrumento, com a parte prática, antes da execução do exercício. Ele percebeu que, principalmente, os alunos não conseguiam afinar, não sabiam cantar. Por quê? Porque eles não conheciam o próprio corpo. E essas observações levaram ele a compreender que faltava aos estudantes a coordenação entre olhos, ouvidos, mente e corpo. Por isso, ele criou o processo da euritmia, que quer dizer bom ritmo. Tá? Resumidamente, depois vocês olhem com mais calma. E voltando aqui, então, como eu falei anteriormente, vocês vão dar uma olhadinha na aula 2, de dicas para atividades do Dalcroze para a atualidade, né? Eu falo um pouco dos materiais, das fitas, dos bambolês e tantos outros recursos que podem ser utilizados para as atividades práticas. Então, quem fez o ciclo 2 já sabe isso, já viu a aula, né? A gente viu a possibilidade de usar bexiga, bambolê, clava, elástico, bolas, garrafa PET. Tudo pode virar um acessório interessante para o trabalho com ritmo. E sobre o Godard, o que nós temos que mencionar, o que nós temos que focar o estudo do ciclo 3? Vocês vão ver as metodologias de aplicação, as características da proposta do Godard, como se deu a prática do canto através do Godard. Então, percebam e prestem atenção nas questões, às vezes, discursivas, porque pode perguntar assim, como que o Godard trabalhava a prática do canto? Aí a pessoa escreve lá, trabalhava com movimentos corporais, isso é Dalcroze. Então, prestem bastante atenção a quem se refere a pergunta da questão discursiva, tá? Para depois não ficar, né, com perda de pontos por falta de atenção. É importante também conhecer e saber o que é a manossolfa, qual é a definição de manossolfa e as vantagens dela para a utilização no campo musical.
E também a utilização do ciclo 3, que está no ar, muitos até já entregaram a atividade, né? Referente a Tá para o ritmo de semínima e Tite para colcheias. Isso é uma coisa bem específica do Kodály. A representação por símbolos também é uma coisa específica dele. Você pega uma gravura e, vamos supor, você vai escolher uma borboleta. E o desenho da metade daquela borboleta vai corresponder às duas colcheias, comparando com a semínima. E a metade daquele desenho, você teria 4 borboletinhas menorzinhas, um quarto de tempo, de tamanho ali de desenho, para representar a semicolcheia. Isso também. Caiu alguma coisa referente a desenho, essa comparação com os símbolos, né, com o desenho, as proporções de tamanho, é Kodály. Isso não é Dalcroze. Caiu alguma coisa sobre rítmica, falando sobre a importância, né, do desenvolvimento corporal? Dalcroze, entenderam? Então, é bem importante, quando a gente lê sobre o educador, saber pegar as semelhanças e as diferenças. E também numa atividade aberta, vocês não pode aparecer, né, um banco de questões, é um sorteio, mas pode aparecer também para escrever as notas e falar para você passar aquele trecho musical para as iniciais em minúsculo. Então, a gente já viu isso na aula anterior, né, quem já fez a atividade do ciclo 3 também já fez isso, né, que ele coloca as letras em minúsculo justamente para não confundir com as iniciais maiúsculas, que são os acordes, a cifra, né, mais tradicional, e também ele pede para que ao invés da letra Si, ao invés do S em minúsculo, que seria o Sol, ele coloca a letra T. E também nós vimos que, acrescentando a vogal I, a gente tem o sustenido, e acrescentando a vogal A gente teria uma nota com bemol, certo? Então, voltando aqui no guia, só para mostrar isso aqui para vocês rapidinho, que é o Kodály. Essa parte de história, não precisa olhar nada disso, isso é bobagem. É uma coisa mais a nível de curiosidade, mas eu jamais perguntaria questões de data de nascimento, quantidade de livros elaborados de tal educador, né? Não é o principal. O uso de sinais manuais. A monossolfa é uma sequência de gestos utilizadas na aprendizagem das alturas, e cada altura vai corresponder a um gesto diferente. É um solfejo gestual, né, que foi mostrado aqui para vocês através das gravuras. E quais são as vantagens que a gente tem na utilização? São várias. Reforço do conteúdo intervalar, afinação, visualização de grave e agudo, pode utilizar um treinamento auditivo, desenvolvimento da memória musical e tantos outros exemplos do nosso guia. Tá? Aqui a gente tem um exemplo que a gente viu aí do guia, né, da unidade do ciclo 3, que é o sistema do dó móvel de sonização. Ele percebeu a dificuldade dos alunos para entoar semitons, para cantar intervalos, então ele trabalhou com o dó móvel. E ele utilizou as iniciais das notas em minúsculo, como a gente viu já na explicação do ciclo 3. Então, ou seja, D, R, M, F, S, L, T, o T é para a nota Si. Se você precisar de algum sustenido, você vai acrescentar a vogal I na frente dessa letra em minúsculo. Atenção, se colocar maiúsculo, infelizmente, eu tenho que considerar errado. E a letra A na frente de alguma letra do qual você precise do bemol. E aí a gente tem um exemplo aqui, né? Da Barata diz que tem. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Fá, Sol. E aí vai. Ele usa muito apenas as hastes das figuras, né? Não preocupado com pauta, com nota real. E ele coloca as iniciais em minúsculo, como a gente já viu. Outra coisa que é bem específica dele é o trabalho com a terça. A gente viu isso, principalmente a terça menor. Ele usa isso em canções simples, como Bom Dia, Boa Tarde, igual o exemplo aqui do Jacaré. O Tite para colcheias e Tá para semínima, como a gente também já mencionou. Depois ele utilizaria a monossolfa simples, que seria apenas o uso cima e baixo para o aluno fazer essa identificação sonora. E ele utiliza também as gravuras. Então, por exemplo, um jacaré grande seria correspondente a semínima, metade desse desenho para colcheias, igual aqui, ó, tá? Que eu estava falando para vocês, né? Mencionando a proporção
de tamanho da figura referente à figura musical. Não necessariamente você vai trabalhar com nome. Agora a gente vai executar o tá para ser mínima. Não, não é isso. O aluno vai visualizar aquela gravura e ele vai entender, ou seja, ele vai entender internamente que aquela outra está metade da figura anterior. E aí ele vai fazer essa junção aí com o tá para ser mínima e tite para colcheias. Tá? Ele coloca também a utilização até mesmo de palitos, pode ser palito de colé, palito de qualquer tipo de palito que vocês possam juntar e fazer no chão mesmo, muitas vezes, a diferença aí dessas gravuras com os símbolos para ser mínima e colcheia. Percebam que são coisas simples, as melodias são bem pequenas, tudo isso para facilitar o processo de educação musical inicial, ok? No mais, pessoal, atentar muito para as questões discursivas. Geralmente, eu sei que às vezes o aluno já está um pouco cansado, né, de fazer tantas matérias, avaliações, mas eu enfatizo e priorizo muito as questões discursivas. Elas valem bastante ponto. Então, não deixem de fazer, não tenham preguiça de escrever as questões discursivas, porque elas podem salvar a média da nota de vocês, ok? No mais, boa sorte a todos. E espero que até a próxima.